Nós estamos aqui. Na aula, o nosso mestre Jaguar, essa centúria que vem nos realizando, essa centúria que foi mesmo uma evolução total nessa corrente, inclusive que nos deu condições a esses sandais que hoje nós temos. Porém, o objetivo dessa aula são as perguntas e respostas dos nossos mestres, do Solto Muxi, do nosso mestre Jaguar. Salve Deus e boa sorte para mim, né? Vamos ver se eu dou conta, né? Aula, mais ou menos dentro do seu filho, Salve Deus. Nós vamos procurar orientar essas perguntas no sentido das coisas que nós nos perguntamos habitualmente, mas é meio difícil colocar numa posição de perguntas quando a gente está sempre respondendo as perguntas, né? E em todo caso, nós vamos nos colocar no lugar, por exemplo, de um visitante que vem aqui e a gente vai explicando a doutrina e ele faz as perguntas. E eu vou começar por aí porque é um sistema novo, eu ainda, sinceramente, não estou acostumado com ele. Mas vamos fazer de conta que eu seja um visitante. E eu estou recebendo uma explicação e ele diz assim, vocês aqui, nós aqui não tomamos álcool, é proibido tomar álcool. Então eu já tive casos assim de visitante que me perguntou, mas vocês não tomam álcool, mas fumam, né? Pode fumar? Eu digo, a única proibição é do álcool mesmo. Por quê? Então, eu costumo dar uma explicação do porquê. Mas eu não tenho certeza que essa explicação esteja, talvez ela seja mais profunda, tem uma razão qualquer mais profunda. Então minha primeira pergunta à clarividente é a seguinte: por que realmente nós não podemos tomar álcool? Bom, essa é bom. Salve Deus. Meus filhos, dois motivos que, graças a Deus, nos impede. Por exemplo, o mundo social que nós vivemos, religioso, iniciático, não chegaria o vulto que nós tomamos e nunca chegaria a uma posição iniciática religiosa se nós, ali nos tronos, fazendo um rande, na abertura da mesa, um médio embriagado. Bom, segundo, é porque o médium, o homem
que toma álcool, ele jamais poderá fazer um fenômeno puro, evangélico, iniciático. Principalmente na linha do Mestre Jaguar, no amanhecer. No amanhecer, o amanhecer representa a abertura, o clarão, o amanhecer de uma nova era do terceiro milênio. Salve Deus, tia. Eu lhe pergunto o que é a cruz do caminho, qual é a sua finalidade e que benefício ela nos traz. Salve Deus. Salve Deus. A cruz do caminho é o princípio de todos os andais. A cruz do caminho é uma revelação de amor, de tradicionais espíritos. Desculpe, não é assim. Eu não sei me conduzir quando falo em uma velha dinastia. Salve Deus. Eu não sei explicar, eu não sei me conduzir. Mas o fato é que a cruz do caminho foi algo tão sublime, foi uma coisa tão maravilhosa, que hoje, ali naquela sala, cada dia, ela vai nos transmitir mais energia e mais luz. Se Deus ajudar, se nos der força, ali vai ser uma estufa de cura, vai ser muita coisa que eu não sei explicar a vocês, mas para dizer o que é a cruz do caminho, eu preciso de revelar, de contar toda uma história. Ver se é isso que você quer. Pensei que fosse o início, desculpe, porque eu não sei contar assim. A cruz do caminho, ela emite eflúvios, ela é como se, quando os médios estão em trabalho, ela gera uma força giradora. Ela faz isso, ó. Ela sobe e desce, ela sobe a energia vital e desce a energia extraetérica, que dá força ao médium 30 dias, conforme o dia da lua que ele participa. Ela tem influência da lua e tem influência do sol. Mais da lua, mais a força da lua. É um trabalho de anodização. Quando você participa de um trabalho desse, você se ilumina interiormente. Você tem força, quer dizer, você prepara seu sol interior. Qualquer hora, de uma lua para outra,
Você continua a gerar essa força, a receber toda essa força que foi gerada. Eu queria emendar sobre essa pergunta. Essa força que o médium apanha ou recebe no seu solo interior, no seu plexo, essa força giradora que existe lá, ela só é apanhada ou só é aproveitada pelos médios que participam, ou de que forma o templo aproveita essa força? Eu digo o seguinte, vou repetir. Esta força que é gerada, que o médium aproveita durante o espaço de uma lua, dependendo do período, ela é aproveitada, ela só é assimilada pelo médium que participa do ritual, ou essa força se estende a todo o templo e de que maneira os outros médiums aproveitam? A força giradora aproveita quem está fazendo o trabalho. Quem está trabalhando leva mais, tem uma energia especial, que é o que recebe, inclusive, deixa eu explicar. A cruz do caminho, ela capta, o médium tem capacidade de captar as heranças transcendentais. Então, com a sua herança, ela vem e vai na força giradora e entra no seu plexo. Ela entra no seu plexo e depois espalha, não por aqui pelo templo, porque o templo não precisa dela, mas aonde o médium pensa, nos lares, nas enfermidades, segue especialmente, oficialmente, como diz o pai, oficialmente para os hospitais, os presídios, para os asilos, onde há necessidade assim de uma força, de uma luz, de uma energia, de uma cura desobsessiva. Salve Deus. Salve Deus, tia. No Randi, quem é o cavaleiro Reino Central e o cavaleiro Lança Vermelha? Salve Deus. O cavaleiro Reino Central, que inclusive é o senhor desta macê que existe na elipse da estrela candente, foi quem realmente colocou a cruz do caminho. A cruz do caminho foram um casal de reis. Eles foram deportados. Era o último descendente de uma dinastia. E eles foram deportados, não tinham mais parentes, não tinha ninguém. E os escravos, aqueles escravos, acompanharam. Que era um pessoal muito bom e acompanharam esse casal, que nós vamos chamar de Rede Central. Então, chegando lá, eles foram para uma velha mansão, um reino também já abandonado, e o mundo estava nessa revolução, foi a vinda de Jesus, o povo ainda não sabia se eram cristãos, o que eram. Então, eles ficaram lá, foram para lá. E o que fizeram? No meio daquelas guerras, daquelas tropas mercenárias que passavam por ali,
Eles resolveram, os escravos, aquelas aias, camareiras, não sei o que mais, daquela rainha, era uma rainha nova e um rei novo. Então, o que fizeram? Eles fizeram uma cruz e colocaram no caminho. Essa cruz do caminho, ela vem aparecendo e na deturpação da lei, do homem, a cruz do caminho, ela reflete também as encruzilhadas, entendeu? Ali foi até onde o homem alcançou em sua mente deformada, foi feito, se coloca a cruz do caminho. Mas, na minha clarividência, em nome de Jesus Cristo, que até cheguei a conhecer, e muitos dos senhores aqui, a cruz do caminho tinha o seu destino bom. Aquele pessoal doente, daquelas guerras que vinham arrastados, procurando as suas origens, eles mandavam trazer tudo ali para aquela mansão. Então, já se sabiam aqueles guerreiros sofridos, sabia que a cruz do caminho indicava um hospital, vamos dizer. Ali eles se espiritualizavam. Eles espiritualizavam todo mundo nessa forma iniciática que hoje nós temos aqui. Mas, acima de tudo, o Reino Central e a Lady, eles tinham uma ciência, entendeu? Eles tinham a ciência oculta. Eles ocultavam na comunhão dos seus pensamentos, eles ocultavam uma religião que era a vida fora da matéria e desenvolviam os seus cultos, trabalhos como nós, faziam as suas preces. E o Reino Central era um jovem muito bacana, muito preparado, muito espiritualizado e tinha as suas forças positivas para o astral. E assim, a cruz do caminho foi uma bênção de Deus. Ela se alastrou por toda aquela planície. Então, nessa ciência do Reino Central, ele buscava as forças de muitos lugares, inclusive Delfos, foi o maior conservador de Delfos. Egito, ele sabia captar aquelas forças, essas elipses, eles formavam as elipses, fazia elipses de madeira, tudo o que nós temos aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos meus olhos, a cruz do caminho. Tanto que eu pensava que o Vale do Amanhecer fosse a cruz do caminho. Mas, como é uma doutrina secreta, que o Reino Central não gosta de revelar os seus pensamentos, os seus sentimentos, não gostava daquele tempo, ele preparava um povo mais ele esparso, era mais aberto. Então, ele ficou um grande iniciado. Eles viviam na origem mais pura do espiritualismo, da força iniciática, tinha poderes. E um dia ele foi revelada que uma filha deles e um filho, uma filha e um genro iam chegar ali. E que eles deviam preparar muito bem a mansão, porque eles iam chegar.
Essa filha veio um espírito iniciado do astral e avisou que uma jovem que ele havia matado em outras vidas, ela vinha trazida por um cavaleiro, a sua alma gêmea, e teria que ser iniciada, porque eles teriam que sofrer as dores daquela que havia sido a sua vítima. E assim eles se prepararam. Então, se prepararam muitos anos para a iniciação dessa jovem. Quando, nisso, uma tropa mercenária que viviam procurando, e eles, naquele tempo, estavam um rebuliço muito grande em Roma, Egito, e era uma coisa terrível. Na Grécia. Então, todo mundo desesperado. Então, aquelas tropas viviam procurando aonde servir. Esse jovem que tinha essa tropa muito grande, se chamava Lança Vermelha. É isso? Aí nós vamos entrar no Lança Vermelha. Ele viu, ele foi pago, ele foi vendido para um rei que tinha uma moça muito bonita e ele se apaixonou naquele instante por ela. E naquela paixão dos dois, se reconheceram, alma gêmea, ele que fez? Deixou o seu capitão tomando conta da tropa e levou a moça embora. Isso, de longe, ele se lembrava da Cruz do Caminho, pois tinha passado por lá. Mas antes de chegar, o rei deu falta e o fato pegaram a moça de volta. E na luta, ele daqui e ali, ele escapou. Mas a moça jurava para o pai que não ficava ali. O pai mandou fazer 2 atacas, que ele chama ataca, de ouro, e prendeu ela pela mão. Só que é diferente dessa nossa. Eram 2 braceletes, e um tinha uma ponta, que quando ela dormia, eles amarravam no pé da cama, ou no braço de uma camareira. E ela dormia acorrentada. Então, ele descobriu, entrou no quarto dela e carregou ela com as atacas e tudo. Carregou e foi parar na Cruz do Caminho. Quando chegou lá, ele foi se espiritualizar e jurou, porque o Ande é um juramento. É um juramento. Eu sou aquele que falo e calo quando deve. Entendeu? Porque só tu conheces, não é? Só Deus conhece Deus e tal. Então ele fez o juramento e esqueceu da tropa. Esqueceu tudo para viver ao lado daquela jovem. Enquanto o reino central e a Leide conheceram a sua filha e agarraram ela com todo amor. Mas o destino traz nas pessoas
traz também a facilidade das fugas, das faltas. Quem disse, mas para que eu fiz uma falta dessa? Mas não é, já estava escrito aquela falta. Então, aconteceu. Vem um cavaleiro e encontra com ele dentro daquela mansão escondido. Ele já não queria mais a tropa, não queria mais nada. E manda pedir a ele, pelo amor de Deus, que viesse salvar a tropa que estava morrendo. Estavam todos morrendo de fome. E só ele tinha capacidade de andar com aquela tropa. E ele sai da cruz do caminho. Sai da mansão e a moça não conseguiram tirar as atacas das mãos. Aquela jovem teria que pagar tudo, porque hoje é um espírito de alta luminosidade. Salve Deus. Então, ela estava amarrada. Então, ele disse que ainda ia para ver se trazia alguma coisa que pudesse cortar sem ferir aquelas atacas. E ele vai e morre no caminho, o lança vermelha, porque o rei não perdoava. Era uma cilada que estavam com ele. Não era verdade que a tropa estava morrendo. Inclusive a tropa já estava para o outro lado. E mataram ele. Ninguém sabe, mas o fato é que a moça ficou esperando e ele nunca apareceu. E ela viveu muitos anos, até que guerras e guerras, ela ajudando a todo mundo ali que passava na cruz do caminho. Ela fazia tudo de bom, curava as feridas, sempre com aquelas atacas. E sempre um pensamento de dor, de dúvida. Por que ele não voltou? Havia esquecido dela? Então, aquela dúvida, ele fugiu, nem notícia, me abandonou. E, no entanto, os mentores nunca, os mentores, os grandes iniciados, inclusive materializavam e nunca diziam nada que esclarecesse a fuga dele. Então, mas ele foi lá, ele foi pagar suas dívidas. Porque se ela soubesse que ele tinha morrido, ele ficava ali perto dela. Não é? É por isso que às vezes a gente não pode ter notícia de um ente querido que desencarna. Então, e ela nunca pôde saber por onde ele andava, porque senão eles prendiam ele ali, naquele mundo iniciático. Ele que fez. Não achava receptividade, não achava astral para ele, porque o povo ali era muito puro, e ele era da força desobsessiva. Quer dizer, ele matava, ele se vendia para matar os outros em guerra, para ver se era o conquistador. Então, o povo, tudo aquilo que ela ganhava, levava para a evolução dele. Então, na hora do desencarne, ele veio buscá-la. Ela já velhinha, aí ele já era um espírito de luz. Ele, você imagine que a Legião de São Lázaro, quantos anos? Mais de 1000 anos. Tem pouco mais de 1000 anos isso que eu estou contando. Acho que não chega a 1000 anos. Então,
Ele foi para a Legião de São Lázaro. Hoje é o Reino Central e o Cavaleiro da Lança Vermelha. Salve Deus. Aí, então esses dois espíritos, nós fizemos a cruz do caminho. Que eu disse aqui, Mário, o dia que nós fizermos a cruz do caminho, nós vamos ter muito fenômeno. Porque tenho experiência desse casal que fez, salve Deus. E hoje ilumina o mundo inteiro. Entendeu? Ali, meus filhos, daqui uns dias eu vou trancar melhor, daqui uns dias eu começo a fechar melhor. Entendeu? Daqui uns dias nós não vamos entrar lá de sapato. Salve Deus. Aliás, os homens, né? Nós mulheres podemos, né? Salve Deus. Vai ter dias que não vai poder entrar de sapato lá. Salve Deus. É aí o Reino Central. Hoje eles estão no Reino Central. Salve Deus. Estão na Legião de São Lázaro. Salve Deus. Uma pergunta. O que são as origens? E emendando com essa pergunta, as origens é o último lugar que nós vamos chegar? Ou está no meio do caminho, está no plano etérico? Qual é a posição das origens na trajetória do espírito? Salve Deus. Salve Deus. As origens não é o último plano. A evolução do espírito não termina aí. Existem muitos espíritos que terminam e vão para as origens. A sua mente, cabe somente dizer, eles do canal vermelho, sua evolução, a origem. Nós falamos, o ponto final, origem, é a origem, por quê? Quando a gente chega na origem, é porque não temos mais inimigos. Nem aqueles que se dizem nossos inimigos. Entendeu? Nós não temos mais inimigos. Porque a origem, meus filhos, é o seguinte. O homem não pode chegar na origem deixando alguém a vibrar aqui na Terra, no espaço, aonde quer que esteja. Entendeu? Pelo seguinte, a origem é só luz. Lá não existe perturbação. Então eu estou aqui. Como é que eu faço para viver aqui e passar uma pessoa e me virar o rosto? Como é que eu faço para ir para a origem? Se eu tive 2 maridos, se eu não fiz as pazes com os 2 de uma vez, como é que eu vou ter minha alma gêmea? Como? Não tem jeito. É preciso que a gente passe por todas as exigências do mundo espiritual, faz as pazes com todos, para depois chegar lá. Por quê? O homem que teve 2, 3 esposas, como é que faz? É preciso que tenha feito as pazes. Por exemplo, se eu tive um marido, ele morreu, eu me casei com outro. Ele morreu, eu casei com outro. Aquele morreu, eu casei com outro. Mas aqueles 3, eu e outras talvez, por ali, são espíritos afins. Ele não tem
outra, ele não tem outra dívida senão comigo. Então, se eu me evoluo, entendeu? É preciso que ele esteja evoluído também, porque senão chegar lá ele vai me cobrar. Tá vendo? E quanta coisinha errada que é feito para se corrigir tudo dentro de um lugar só. Oh, salve Deus. É preciso que todo mundo... Eu falo para a mãe Tisa assim, ela fala assim, eu falo, mãe Tisa, eu já posso ir para a minha origem. A forma quando você for, fala o que tu faz o Mário. Porque o Mário fala assim, tira a ferradura. Quando você for, filha, você tira as ferraduras. Salve Deus. Entendeu? Quer dizer que ainda não posso ir para a minha origem. Posso ir num plano espiritual elevado. Entendeu? Salve Deus. E também não me interessa ir para a origem se eu não tiver com o que é meu. A origem só serve com o que é meu. Tá vendo? Não adianta você estar lá com um cara de pau que não é o seu. Tá vendo? A origem é com o que é meu. E vocês têm que aprender a pensar, fazer seu canto e pedir sempre a Deus o que é seu, o que é meu. Tá vendo? Salve Deus. A pessoa que você ama, mas não é marido, não. Não é alma gêmea, não. O que é seu? As coisas que são minhas. O meu canto, a minha pracinha, a minha origem, também a minha alma gêmea. O que é meu? Vocês estão entendendo? Eu conheço, nas origens, eu conheço uma origem. Não é uma origem, mas que tem espíritos que vivem com outros que não são almas gêmeas e têm o mesmo amor. Porque aquela alma gêmea já está em lugares que talvez nunca desçam mais. Salve Deus. Agora, existem espíritos, aqui entre nós também existe, que já estão designados a outros mundos. O jaguar já tem capela. A origem fica quase materializada. O jaguar vai para a capela. Eu tive uma notícia que a minha mãe parece que já está em capela. Salve Deus.